Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, respectivos horários locais. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local de B, no máximo às. Questão complexa, vamos destrinchá-la indo por partes. Então, um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, localizadas em fusos horários distintos. Então, a gente sabe que elas estão em horas distintas. O tempo de duração de viagem entre as duas cidades é de 6 horas. A viagem dura 6 horas? Vamos escrever isso aqui. Viagem dura 6 horas. Beleza. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas. Então, ele pega um voo que sai de A às 15 horas e chega em B às 18. Então, ele chega em B às 18 horas. E ele sai de A às 15 horas. Olha só que interessante. A viagem dura 6 horas. Mas ele partiu às 15 horas de A e chegou em B às 18 horas no horário de B. Mas a viagem não dura 6 horas. Por que essa diferença ficou em 3 horas? Olha, a viagem não durou menos. O que aconteceu? O horário de A e B é diferente. E aí parece que ele ganhou tantas horas ou parece que ele perdeu tantas horas. Vamos pensar no horário de cada uma. Então, ele vai partir de A num certo horário e ele vai chegar em B num certo horário de A. No caso de a viagem vai partir às 15, vai durar 6 horas, e aí ele teria chegado em B às 21 horas de A. Já em B, ele chegou às 18 horas. E a viagem durou 6 horas. Bom, para ele ter chegado às 18 horas de B e a viagem ter durado 6 horas, que horas que ele partiu? Qual é o número que eu somo com 6 para dar 18? 12. Então, olha só, gente. Ele partiu às 15 horas de B, a viagem durou 6 horas. No horário de A, ele chegou às 21 horas. Só que no horário de B, ele chegou às 18 horas. Vamos calcular então, ou melhor, já calculei, que horas que ele partiu de A no horário de B. Se a viagem durou 6 horas e ele chegou às 18, então ele partiu às 12. Observem que então a diferença entre 15 e 12 é de 3 horas. Isso significa que B está menos 3 horas em relação a A. B está num fuso, ou melhor, 3 horas a menos do que A. Quando são 10 horas em A, são 7 horas em B. E assim vai. Vamos então continuar a ler a questão. Agora ele vai fazer a viagem contrária, né? Como a gente já leu. Vamos lá então. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo às 13 horas do dia seguinte, no horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo da cidade B em horário local de B, no máximo às. Então, olha só, ele tem que chegar às 13 horas em B, em A, no horário de A. A questão quer saber que horas que ele tem que sair de B no horário de B. Vamos parar para pensar, então, do mesmo modo que nós estávamos pensando antes. Bom, ele quer chegar em A, que horas? Às 13 horas. Bom, se a viagem dura 6 horas, ele tem que sair do avião, ou seja, ele tem que partir no horário de A 6 horas antes. 13 menos 6 vai dar 7 horas. Ou seja, se ele partir de A às 7 horas de A, ele vai chegar às 13 horas de A. Mas ele não está partindo de A, ele está partindo de B.
A viagem em B vai durar também 6 horas. Agora, nós sabemos que B está 3 horas a menos. E aí a pergunta do exercício é que horas que ele tem que partir de B, considerando que a viagem é de 6 horas. Quando for 13 horas em A, em B vão ser 3 horas a menos. Então, na verdade, ele vai ter que chegar às 10 horas de B. Se a viagem dura 6 horas e ele tem que chegar às 10 horas no horário de B, qual é o número que eu somo com 6 para dar 10? 4. Ou seja, ele tem que sair de B às 4 horas. Porque a viagem vai durar 6 horas, ele vai perder 3 horas do fuso para chegar às 13 horas. Então, ele tem que sair às 4. Qual é a alternativa que nos sugere 4 horas? É a alternativa D.